A série começa com um homem a caminho de casa, e vemos dois tipos à toa. Um deles cospe, e o outro tipo xinga-o por ter acertado a porcaria no pé dele. Eles decidem que deviam dar um golpe nele. O homem explica que o complexo de estúdios é barulhento e sujo todos os dias, e o pequeno terraço de 16 metros quadrados é a sua casa. Ele abre a sua mala, revelando que comprou ramen novamente para o jantar, mas também descobrimos que o seu nome é Bonjou Yuki. Ele tem 25 anos de idade. Ele não tem um emprego a tempo inteiro, mas trabalha em 3 empregos a tempo parcial. Há uma razão simples pela qual trabalhar tanto não lhe permite poupar dinheiro, e essa é, claro, a dívida. Ele tem que pagá-la, mesmo que isso signifique viver na pobreza. Ele não tem nenhuma habilidade especial, apenas um corpo saudável, sem futuro, e nada além de uma vida medíocre de macho beta. Palavras dele. Então, uma janela de status aparece à sua frente enquanto ele come o ramen, dizendo que ele despertou. Ele ficou surpreso, e o seu ramen também estava muito quente, o que o fez gritar. Ele pergunta-se se realmente despertou. Ele explica que as pessoas chamam a isso uma bênção. E se te saíres bem, tiras a sorte grande, mudando completamente a tua vida, talvez uma fortuna maior do que ganhar na lotaria. Mas ainda assim, só podes aproveitar se te mantiveres vivo, e entrar na torre é muito perigoso. Pode ser despedaçado por monstros, ou congelar, ou morrer queimado em ambientes extremos, ou morrer de veneno, e assim por diante. Está simplesmente cheio de porcaria realmente perigosa. Ele geralmente evita a injustiça, se possível, e evita criar situações perigosas tanto quanto pode. Ele é um homem de baixo escalão e um mero plebeu, e foi assim que viveu a sua vida inteira. Mas ele finalmente ter um despertar é uma loucura. Então ele pergunta-se se é mesmo real, pois também pode ser apenas ele com privação de sono e a delirar. Ele então estende a mão, dizendo janela de status, mas ela realmente abre, o que significa que é real. As suas habilidades de traço são invocação designada, invocação aleatória e invocação normal. Ele pergunta-se o que invocação sequer significa. Ele diz que invocação é um traço decente, e explica que todos os despertos recebem uma habilidade conhecida como traço. Os tipos variam de esgrima a manejo de lança, e assim por diante. Até coisas como gigantificação são comuns. Entre estes, a invocação é conhecida por permitir o uso de seres como espíritos, bestas fantasma, golems, e assim por diante. Mas ele pergunta-se que tipo de invocador ele é. Ele diz que, já que despertou, devia pelo menos tentar usar a sua habilidade, e faz uma daquelas poses típicas de anime. Ele fica envergonhado e para meio, e depois diz apenas o nome da habilidade normalmente. Claro, nada acontece. Então ele esquece-se que na verdade não pode usá-las lá fora. As habilidades do jogador, incluindo as skills, são válidas apenas dentro da torre e não podem ser ativadas fora dela. Exceto pela capacidade de verificar a janela de status, um jogador fora da torre não é diferente de um humano normal. Ele então diz que isso é senso comum, e se procurares na internet, está por todo o lado. Ele já sabia disso, mas estava simplesmente tão entusiasmado que se esqueceu. A janela de status diz-lhe que está a iniciar a sua invocação. Ele fica genuinamente surpreso quando uma figura roxa começa a surgir perto da sua porta, e um homem aparece. Ele pergunta-se por que é que está realmente a funcionar e começa a suar nervosamente. E o que aparece não é como uma invocação normal, é um humano. O tipo cumprimenta-o. Ele diz que não só está a funcionar fora da torre, como a invocação superou todas as expectativas. É literalmente um humano. O tipo então começa a cheirar o ar, dizendo que é ramen, e pergunta se pode dar uma trinca. Jou Yuki diz que sim, e diz para si mesmo que deve ter invocado um bandido de uma trinca só. O tipo dá a sua primeira trinca e continua a comer tudo, mas diz que esta porcaria é um bocado picante. Jou Yuki diz que é apenas suave, e que ele deve ser uma daquelas pessoas que pensam que farinha é uma especiaria. Mas isto também é confuso, porque como é que a sua habilidade foi ativada fora da torre? Ele quer saber como foi ativada, mas também nunca ouviu falar de uma invocação humana antes. Ele abre a sua janela de status mais uma vez, e vemos que ele pode invocar humanos e semi-humanos. Os níveis variam de R a Senhor, a SSR e até LSSR. Ele diz que é como tirar personagens num jogo gacha, e explica que as invocações seguem todas 3 princípios. 1. Deve priorizar e proteger a vida do invocador. 2. A invocação deve obedecer absolutamente aos comandos do invocador. 3. Se o princípio 1 e 2 entrarem em conflito, o princípio 1 tem a maior prioridade. Jou Yuki diz que obediência absoluta soa muito bem, mas pergunta-se qual é a identidade do tipo que invocou. Ele abre a ficha de personagem dele, vendo que ele é chamado de o assassino louco da Guilda Cruel. O seu nome é John Corsa. Ele é um super raro, o que significa senhor. Ele é um assassino.
Ele tem um período de manifestação de 6 horas e uma classificação de satisfação, e tem um tempo de recarga de 3 horas na sua invocação. Ele foi outrora a ovelha negra da cruel guilda de assassinos, um assassino verdadeiramente louco. No entanto, a sua taxa de sucesso em missões é de 99%. Ele até conseguiu assassinar um mago negro do quinto círculo, mas encontrou o seu fim. Zhou Yuki começa a ter uma forte dor de cabeça, dizendo que a informação está a fluir para o seu cérebro, e não é só isso. Enquanto seus olhos começam a ficar azuis, vemo-lo a ser sugado para outra dimensão, e o que ele vê quando flutua para baixo não é nada menos que John avançar diretamente para ele. Mas John atravessa-o e continua. Zhou Yuki vira-se para trás, percebendo que isto é na verdade o passado de John, enquanto vemos a matar instantaneamente 3 tipos, cortando-lhes as cabeças. Zhou Yuki diz que ele é extremamente habilidoso, mas também é um pouco desequilibrado, porque está a embrulhar as cabeças deles com laços, e deve ser por isso que o chamavam de louco. Então pergunta-se se ele pensa que é um presente. Vemos John a virar-se para trás, a sorrir, e descobrimos que o seu fim foi causado por uma única falha. O alvo do assassinato estava deitado na sua cama. Quando ele se aproximou para terminar o trabalho, percebeu que tinha caído numa armadilha, pois o que ele estava a enfrentar era o mais forte espadachim do Império. John foi partido em 2 com um único golpe, incapaz sequer de se desviar. Esta foi a sua última memória. Ele então aparece logo atrás de Zhou Yuki, a sussurrar-lhe doces nadas ao ouvido, perguntando no que é que ele está a pensar tanto. Ele assusta-o, e ele desliza pela sala, batendo no seu monitor e computador. John pede desculpa, dizendo que só queria perguntar se havia algo que ele precisasse que ele fizesse. Zhou Yuki diz a si mesmo para não ter medo. A invocação deve estar sob obediência absoluta. Ele respira fundo, dizendo-lhe para guardar a panela de ramen e limpar a mesa. Ele fala muito rapidamente sem reclamar. Ele fica surpreso por ser tão fácil, dizendo que ele realmente segue tudo o que diz. Ele então o chama por John, que lhe diz para dar a sua ordem. Ele diz que supõe que algo ridículo não seria aceitável. John diz-lhe que a obediência completa é obrigatória. Zhou Yuki então diz-lhe para ladrar para ele como um cão. John levanta lentamente o braço, e Zhou Yuki fica com medo, a perguntar-se se passou dos limites. Ele diz que ele era uma figura poderosa com um forte orgulho, e se ele perdesse a cabeça e atacasse? Mas, claro, John começa a andar em círculos, a ladrar sem parar. Zhou Yuki percebe que este tipo é completamente maluco. Depois batem à porta, e uns tipos gritam, a dizer-lhe para abrir a porcaria da porta agora. Zhou Yuki diz que se esqueceu que hoje era o dia do pagamento dos juros. Ele diz a John para se levantar, e descobrimos que ele pediu emprestado 10 milhões de won, o que é cerca de 7 mil dólares americanos. Ele diz que os bancos não lhe emprestavam nada, então teve que recorrer a um empréstimo privado. Foi para a cirurgia da fratura da anca do seu pai depois de ele ter escorregado e para cobrir as propinas da universidade do seu irmão mais novo. Ele não teve escolha. Ele pensou que pagaria rapidamente, mas o capital continua o mesmo, e ele já pagou mais de 5 milhões em juros. Ele sabia que era estúpido, mas o que mais podia fazer? Ele não teve escolha, e mesmo que voltasse atrás, faria a mesma coisa. Os homens dizem-lhe para abrir a porta, e que precisam de ter a certeza de que ele está vivo. Zhou Yuki vira-se, chamando por John, que saca das suas adagas, dizendo que eles podem ser um grande problema. Ele diz-lhe para se esconder na casa de banho e não se mexer de todo, e para manter a boca fechada também. John pergunta se pode respirar, e Zhou Yuki diz que, claro que sim. John diz que é um alívio, mas quando ele abre a porta, o tipo agarra a nuca de Zhou Yuki, dizendo que ele está bem. Ele estava preocupado que pudesse estar doente, já que o pagamento dos juros não entrou. Zhou Yuki pede desculpa, dizendo que acabou de enviar a transferência. O tipo diz que se ele está com dificuldades, para não exagerar, que se as coisas apertarem, ele pode simplesmente vender um órgão, dizendo que certamente ainda ficaria confortável com um único rim. Os seus homens então dizem que ele tem um irmão mais novo. O chefe diz que isso é bom, porque quanto mais novos, melhor. Zhou Yuki olha para ele cheio de nojo, e o tipo pergunta se ele tem algum problema, pois parece que está prestes a bater-lhe. Zhou Yuki ri-se, dizendo que de forma alguma faria isso. O tipo então bate a porta, dizendo-lhe para ter cuidado, a menos que queira morrer sem deixar rastro. Zhou Yuki suspira, e então John sai da casa de banho. Zhou Yuki diz que ele realmente se escondeu muito silenciosamente. John diz que ele também lhe deu a ordem. Zhou Yuki diz que se sente exausto. Depois de 2 empregos a tempo parcial, um despertar, uma invocação humana e uma visita dos cobradores de dívidas, ele pergunta-se se realmente deve subir à torre. Embora dinheiro seja ótimo, não há como medricas como ele conseguir fazê-lo. John pergunta o que deve fazer agora, e Zhou Yuki diz que não sabe, perguntando o que ele quer fazer.
Se ele quiser, pode dispensar a sua invocação. John diz que até que gostava de ver um pouco de TV. Joo-hyuk diz que não sabe como ele sabe sobre TV ou ramen, mas não há razão para dizer não, dizendo-lhe para ir em frente. John diz que vai ver alguns episódios de uma novela, e enquanto Joo-hyuk se deita para ir para a cama, John começa a maratonar. Joo-hyuk diz que, embora ele seja uma entidade invocada, não é mal ter alguém ao seu lado. Até que é reconfortante. E até agora, ele tem se matado a trabalhar, completamente sozinho. Joo-hyuk começa lentamente a adormecer até acordar com o seu despertador. Ele olha para o lado, vendo que John não está lá, e pergunta-se se foi dispensado. Ele então diz que o período de manifestação era para ser de 6 horas. Ele diz que viu a janela do sistema enquanto estava meio a dormir, mas despertar ou não, ele precisa de se preparar para o trabalho. As notícias então chegam com uma reportagem de última hora. No início desta manhã, no escritório da agência de empréstimos privados ilegais Smile Cash, houve um assassinato grotesco. Joo-hyuk diz para esperar um minuto, e o repórter diz que todas as 3 vítimas foram encontradas decapitadas, e o facto mais chocante é que as cabeças das vítimas estavam decoradas com laços. Joo-hyuk deixa cair a sua escova de dentes, percebendo que foi John, porque pelas memórias que viu, era assim que John matava todas as suas vítimas. Ele então começa a perceber que não devia ter sido complacente, pois acabou de invocar um assassino psicopata. Vemo-lo a ver as notícias, e eles estão realmente a mostrar a cena do crime por completo. O chefe teve o dedo dobrado para trás e partido, e 3 dos tipos tiveram as suas cabeças cortadas com laços amarrados no topo. Joo-hyuk diz que está tão lixado. Depois de ver tudo, ele tem a certeza que foi definitivamente o John. Acontece que ele está no seu telemóvel numa loja de conveniência. Alguém chama por ele. E quando ele se vira, vê a cabeça do chefe embrulhada num laço a dizer-lhe para registrar a compra. Ele começa a entrar em pânico ao ver todas as cabeças agora atrás do chefe com as palavras Dia dos Namorados escritas por cima delas. Ele grita, a correr para trás contra a prateleira de cigarros, e a mulher pergunta se ele está bem. Ele pede desculpa, dizendo que a vai atender imediatamente. Percebendo que não consegue sequer trabalhar neste estado, ele decide fazer uma pausa em todos os seus empregos a tempo parcial, e aquelas pessoas que morreram devem ter sido por causa dele. Naquela noite, de volta a casa, ele lê as estatísticas de John novamente, dizendo que ele é realmente um assassino louco, mas diz que John não o pode magoar, já que ele é o seu invocador, mas está um pouco assustado. Ele então invoca John, mas uma janela de status aparece, dizendo que antes de o invocar, ele precisa de deixar uma classificação de satisfação para ele e usar o dedo para atribuir a classificação por estrelas. Joo-hyuk diz que isto é realmente muito fixe, mas ele disse-lhe para apenas ver TV. Ele sai e comete um assassinato não solicitado, então vai dar-lhe uma estrela por ser imprudente. É o que ele quer dar, pelo menos, mas não consegue ser insensível, então dá-lhe 3 estrelas. Ele diz que a sua mãe trabalha como coordenadora de aluguer de purificadores de água, então ele sabe exatamente quão dolorosa pode ser uma baixa classificação de satisfação. Mesmo que haja reclamações, ele não consegue dar-lhe uma estrela. Então ele invoca John mais uma vez, que diz que é um prazer vê-lo novamente. Ele agradece-lhe pelas 3 estrelas, dizendo que vai esforçar-se mais. Joo-hyuk diz que ele tem um ar tão inocente, perguntando se ele realmente mata pessoas. Ele então diz que tem uma pergunta. John diz-lhe para falar à vontade, e ele pergunta se foi ele que matou aquelas pessoas que vieram à sua casa ontem. Ele diz que está correto. Ele tratou de todos eles na noite passada antes de ser desinvocado. Joo-hyuk entra em pânico, dizendo que ele realmente era o assassino, o que significa que a pessoa à sua frente agora é um homicida, e o seu estômago começa a revirar enquanto seu coração acelera. Ele diz a si mesmo para se acalmar porque John não o pode magoar. Ele pergunta-lhe como o fez, já que ele não devia saber a localização do escritório. John explica que quando eles invadiram a casa, ele na verdade colocou uma marca de rastreamento neles. Joo-hyuk pergunta se isso é algum tipo de habilidade, mas pergunta-se por que é que ele foi tão longe. John diz que é porque eles eram uma ameaça, então é melhor eliminá-los com antecedência. Joo-hyuk diz que não lhe deu essa ordem. John diz que é por causa dos princípios do artigo 3 do invocado. Simplificando, obediência absoluta. No entanto, pode ser anulada se o invocador estiver em perigo, que é o que significa. Joo-hyuk pergunta se isso significa que, por exemplo, se ele lhe ordenasse que o matasse, ele desobedeceria. John diz que está correto. Então Joo-hyuk diz que não havia ameaça real, que foi um julgamento independente. John diz que o artigo 3 pode ser interpretado de forma ampla. Na sua opinião, aqueles homens eram um fator de risco que inevitavelmente ameaçaria a vida do invocador um dia, e esse foi um julgamento muito razoável. Joo-hyuk diz-lhe que isso é apenas comportamento de psicopata, mas pede desculpa, dizendo que lamenta.
John diz que já ouviu isso muitas vezes, mas Joe-Yuki diz que não entende, e que isto pode ser realmente perigoso. Ele diz, vamos supor que ele está a andar numa rua cheia de gente com o John, e ele esbarra com um tipo com ar de gangster, e a pessoa que levou o encontrão provavelmente perguntaria se ele quer morrer. Normalmente, eles não tentam magoar as pessoas. É apenas uma ameaça. Mas de acordo com a interpretação de John, ele cortaria a cabeça dele e amarraria um lacinho no topo. Ele começa a roer as unhas nervosamente, e John diz-lhe que lamenta, e começa a ajoelhar-se. Joe-Yuki pergunta o que ele está a fazer de repente, dizendo que assassinato não é algo que ele deva fazer por sua causa. Isso poderia colocá-lo numa situação difícil. John diz-lhe que ninguém saberá, mas Joe-Yuki pergunta se ele o fará novamente. John diz que não pode garantir que não o fará, e Joe-Yuki diz que ele devia prometer-lhe que, se tivesse uma faca no pescoço, então talvez, mas matar alguém com base puramente em conjecturas é demais. John grita, dizendo que vai julgar melhor a situação, e saúda-o. Joe-Yuki diz que ele é certamente responsivo, dizendo-lhe que já pode voltar. John, no entanto, está curioso, dizendo que tem uma pergunta. Ele pergunta o que é, então John pergunta se ele vai ou não subir a torre. Joe-Yuki diz que é verdade que subir a torre é a oportunidade de uma vida, mas ele está com medo, pois é muito perigoso, e ele poderia morrer. Ele então pergunta se houve outros invocadores que invocaram o John, tal como ele. John diz que houve. Havia pessoas verdadeiramente fortes e corajosas, enquanto vemos com um ar um pouco amargo. Joe-Yuki diz que está envergonhado, pois algumas pessoas usam as suas habilidades de despertos para salvar o mundo, mas ele nem sequer tem a coragem de arriscar a sua vida. Ele vai dizer a Joe-Yuki que tipo de invocador ele é, mas Joe-Yuki interrompe-o, dizendo que sabe que é um covarde patético, mas John diz que ele é o melhor invocador. Ele pergunta-lhe qual é a maior virtude de um invocador, dizendo que é a segurança em primeiro lugar. Ser corajoso é veneno, pois invocadores corajosos são perigosos. Quem sabe quando eles podem morrer, e se morrerem, ele não conseguiria sair de novo. Joe-Yuki pergunta se é assim mesmo que funciona, mas John diz para ele não se preocupar. Ele cuidará de todo o trabalho sujo, então ele deve se cuidar e ter uma vida muito longa. Naquela noite, Joe-Yuki não conseguiu dormir porque estava angustiado sobre subir ou não a torre. Ele deveria apenas agradecer que os cobradores e a dívida se foram, para que ele possa viver sua vida agora. Ele continuará fazendo um trabalho seguro e comum, e se continuar vivendo diligentemente, tudo melhorará eventualmente. Seu telefone então começa a tocar. É o pai dele. Ele atende e pergunta ao pai se ele está em dia com a reabilitação. Seu pai menciona que precisa se mudar para um hospital maior. Além disso, ele diz que sua mãe foi demitida. Seu pai diz para não se preocupar muito, no entanto, ele só ligou porque não tem se falado, mas vai ficar tudo bem. Joe-Yuki diz que fará uma visita quando tiver tempo, e eles podem comer juntos, então desliga o telefone depois de se despedir. Ele volta rapidamente, improvisando uma armadura com seu uniforme de operário e um bastão. Ele diz que se apenas der uma espiada rápida no primeiro andar e sair, ficará tudo bem. É uma coisa boa que ele tirou o dia de folga de todos os seus empregos de meio período também. Ele diz que primeiro precisa invocar John, mas não precisa necessariamente ficar com ele. Ele se pergunta se deveria tentar invocar outra coisa, dizendo que poderia até conseguir um lendário especial super raro, mas o sistema informa que a invocação aleatória é impossível, pois ele tem um tempo de recarga de 28 dias. Ele diz que não sabia que isso existia e, no final, invoca John. Acontece que ele deu uma avaliação de 5 estrelas. Joe-Yuki diz que certamente ele não sabe que tentou invocar outra pessoa, dizendo que decidiu ir para a torre. John pergunta se isso significa que ele está sendo corajoso, mas diz que definitivamente sabe que não é o caso. Joe-Yuki diz a ele que planeja apenas dar uma olhada e depois vazar. John diz que isso é sábio, mas também manda ele se livrar de toda aquela porcaria esquisita que está vestindo. John diz a ele que será sua ferramenta e seu cão de caça. Ele o levará com conforto e segurança, e assim que entrarem na torre, ele não precisará levantar um dedo, pois está no expresso John Corsa. A janela de status pergunta se ele gostaria de entrar na Torre Negra da Coreia, e o único andar acessível para ele no momento é o primeiro. Joe-Yuki pergunta se ele está pronto para ir, e John diz que sim, e ele aperta o botão enquanto eles começam a ser sugados para dentro da torre. Joe-Yuki muda de ideia e começa a gritar. Enquanto continuam a ser sugados para a torre, Joe-Yuki ainda está em pânico total e grita enquanto John o segura. Quando ele sai do pânico, ele se encontra na entrada de uma caverna dentro da torre. Ele diz que o primeiro andar é um completo deserto. Ele então começa a sentir náuseas e vomita. John diz que ele se acostumará rapidamente, perguntando se ele está bem. Ele então diz que é hora de ir além da zona segura. Uma janela de status aparece,
dizendo que suas habilidades físicas foram aprimoradas para corresponder ao seu nível. O uso de traços e habilidades de combate agora é possível. Ele se sente mais forte. A missão do primeiro andar é derrotar 5 larvas gordas, e ele tem 2 horas para completá-la. John diz que lá estão elas, e Joe Wilk explica que o primeiro andar é um estágio para testar suas habilidades. Dizem que as larvas gordas são uma espécie de conceito de boneco de treinamento. Seu poder de ataque é quase inexistente, mas há pessoas dizendo que sua pele é resistente, tornando-a difícil de matar facilmente. Outros jogadores dizem que conseguiram matar talvez uma a cada 30 minutos, na melhor das hipóteses, mas agora ele também é um jogador. Ele diz a John que tentará derrubar uma primeiro. John pergunta se há alguma necessidade de ele fazer isso. Joe Wilk se aproxima da primeira lesma, dizendo que precisa pegar emprestada uma das armas de John por um momento. Enquanto ele está distraído, a lesma lentamente começa a se erguer, olhando diretamente para ele. Joe Wilk percebe que cometeu um erro. Enquanto entra em pânico, ele pede ajuda a John. John diz que essa foi, na verdade, a melhor escolha que ele fez até agora, e instantaneamente encurta a distância e a atinge com tanta força que ela explode prematuramente no topo. Ele diz a Joe Wilk para se afastar por um momento, enquanto começa a mandá-las voando pelos ares para a esquerda e para a direita. Agora que estão prontas, ele saca facas de arremesso e as atira em direção às lesmas, empalando todas as 5 com seu próprio punhal. Mas ele não para por aí, pois usa uma habilidade chamada explosão de lâminas, fazendo-as explodir no ar. Bem no estilo caras legais não olham para explosões. Joe Wilk diz que foi difícil, e para ele derrotá-las em um instante, ele não esperaria menos de John. A janela de status aparece. Ele teve sucesso na missão do primeiro andar, e seu nível aumentou. E ele conseguiu 100 gramas de pedras mágicas. Ele também alcançou uma classificação de conquista S++ para o primeiro andar da torre e um emblema de platina. Joe Wilk diz que isso é fácil demais e que ele pode ficar rico em breve. Ele não sabia o quão impactante isso seria, pois jogadores de todo o mundo estavam vendo suas janelas de status piscarem na frente deles. Cada um deles estava no meio de suas vidas diárias, pois apareceu para todos os jogadores na Coreia do Sul. Joe Wilk é levado de volta para sua casa, e a janela de status diz que ele agora pode desafiar o segundo andar. Ele diz que não sabia que, ao limpar um andar, seria instantaneamente levado de volta para casa. Ele diz que levou apenas cerca de 3 minutos, e isso foi rápido, mas ele também se sente enjoado. John diz a ele que ele trabalhou duro, e Joe Wilk diz que literalmente não fez nada. John diz que foi bem feito, no entanto. Joe Wilk diz que ouviu que outros estavam completamente exaustos quando terminaram de matá-los, mas isso foi simples demais. Ele olha para suas recompensas e diz que esta é a primeira vez que vê uma pedra mágica pessoalmente. É um recurso crucial e indispensável para a indústria moderna. Seu preço caiu muito desde os primeiros dias, e está em torno de 50.001 por 100 gramas. Como 20 anos se passaram desde que as torres apareceram, a maioria do conhecimento geral sobre a torre é conhecida até por pessoas comuns, mas o emblema de platina não é algo de que ele já tenha ouvido falar. Mas ele ganhou 50.000 won em 3 minutos, o que é bem legal. John diz que quer maratonar um dorama, mas Joe Wilk diz que tem uma ideia melhor. Ele vai pegar uma comida chique de loja de conveniência, e John sente o cheiro instantaneamente. Ele pergunta se é o que ele pensa que é, e se são pés de porco apimentados. Joe Wilk diz que são os normais, porque ele sabe que não aguenta comida apimentada. John diz que consegue sentir o cheiro da pimenta. No entanto, Joe Wilk diz que, quando se trata de pimenta, esse cara é um grande medroso. Enquanto agradece por sua gentileza, Joe Wilk diz que tem uma pergunta, e John diz para ele mandar vir. Joe Wilk pergunta se este é o seu jeito natural de falar, e John diz que é a maneira como ele termina as palavras com algo chamado Simbaída, sem ideia do que significa. Joe Wilk também não entende, e pergunta o que ele quer dizer, e ele diz que é por ter ficado muito tempo perto de seu invocador anterior. Joe Wilk diz que é como aquela coisa em que uma garota tem influência de um ex-namorado. John diz que, se for desconfortável de ouvir, ele vai consertar, mas Joe Wilk diz que quanto mais ouve, mais divertido é. Eles começam a rir disso, e Joe Wilk diz que está mais convencido do que nunca de que John não é nada perigoso, e nem a torre. Pelo contrário, é muito factível. Na manhã seguinte, ele planeja sua rotina diária. Loja de conveniência durante o dia, o trabalho no restaurante à noite, mas enquanto isso, ele vai largar o trabalho braçal. Em vez disso, ele pode voltar para casa e conquistar a torre com John. Ele deu a John outras 5 estrelas, dizendo que não sabe onde se enfiar agora. Joe Wilk diz que daria 10 se pudesse, e John fica feliz por ele estar satisfeito. Ele pergunta se a classificação de satisfação é tão importante assim. John explica que quanto melhor a classificação, mais benefícios você obtém. Por exemplo,
tempo de manifestação, promoção de rank e maiores chances de ser chamado ou dado. Eles entram no segundo andar da torre, e a missão desta vez é derrotar 10 larvas, mas estas são muito mais rápidas. Joe Wilk diz que este andar é mais problemático, pois elas se movem por todo lugar. Ele não sabe o que fazer no segundo andar, no entanto, mas John diz para ele não se preocupar, pois não haverá tempo para isso. Ele terminará isso em 3 minutos e o escoltará rapidamente para casa. Joe Wilk pergunta se ele quer frango e cerveja hoje, e John diz, claro. Como ele quer mais, usa sua explosão de lâminas. Ele completa o segundo andar muito rapidamente, assim como disse que faria. Ele conseguiu 200 gramas de pedras mágicas, mas também alcançou o rank S++ novamente, e outro emblema de platina. Ele se pergunta se é realmente para ser tão fácil assim. Mesmo para ser rápido, é rápido demais. Ele poderia entrar e sair e terminar antes do seu trabalho de meio período da manhã. Eles então vão para o terceiro andar, e há mais larvas. Claro, ele as elimina em um instante, desta vez ganhando mais 300 gramas de pedras mágicas e o emblema de platina mais uma vez. Isso continua repetidamente até que ele tenha completado 5 andares agora. Por ele ter conseguido 5 emblemas de platina, ele recebe um privilégio especial por acumulá-los. Joe Wilk se pergunta o que é, e isso lhe dá o aprimoramento de traço despertado. Então agora o número de invocações simultâneas aumentou para 2. Ele diz que 2 invocações são loucura, já que apenas uma sozinha está varrendo tudo. Ele diz que a recompensa de conclusão S++ é boa, mas pode haver algo além disso. Mas isso se transformaria em ele simplesmente passando pela linha de chegada sem nunca ter que fazer nada. Mas ele ainda tem mais de 20 dias restantes no tempo de recarga para uma invocação aleatória. Ele diz que depois de 20 dias, os 3 irão juntos, mas é mais como se ele fosse aproveitar a vida fácil enquanto os outros 2 continuarão avançando pela torre. Mas amanhã, ele vai voltar com John e continuar assim. Isso nos leva à Sociedade Coreana de Gerenciamento de Despertos, onde dentro vemos todos esperando ansiosamente. Um homem pergunta se vai tocar de manhã ou até mais tarde à noite. Uma mulher pergunta se ele está falando sobre o anúncio. Ele fica surpreso, dizendo que disse a ela para corrigir esse hábito de assustá-lo. O nome dele é John Van-gil, e o nome da mulher é Lee Mina. Ela diz que não consegue evitar ficar curiosa. Gwen pergunta se o novo anúncio apareceu. Ela diz que é outra conclusão de rank S++ para o 6º andar. Ele diz que os anúncios globais da Torre Negra têm soado um após o outro. O conteúdo não é outro senão notícias da conclusão de rank insana. É definitivamente uma pessoa. E como está passando tão rápido, é alguém com um talento sem precedentes. E se os andares 7, 8, 9 e 10 ainda forem de rank S++, então este é alguém que ninguém neste mundo poderia parar. Louco como eles estão entendendo tudo errado. Um homem então bate na mesa, dizendo que ambos sabem. Mas até agora, o melhor recorde da Coreia era rank A. Seu nome é Park Kyung-soo, e ele é o diretor da agência. Ele diz que o fato de haver um grau acima disso, e que foi revelado a todos os jogadores, significa que se a comunidade internacional tentar abordá-lo, eles poderiam até tentar sequestrá-lo, e acabariam perdendo seu jogador para outro país. Eles devem encontrar este jogador imediatamente e ficar de olho em todos os jogadores recém-registrados para tentar localizá-lo. Alguns dias depois, Joe Wilk pergunta a John se eles vão para o 8º andar hoje. John diz que sim, enquanto vemos fazendo tarefas domésticas. Joe Wilk diz que limpar um andar por dia sem nenhum esforço é bom, mas até o 10º andar também é o estágio onde você perde o rótulo de iniciante e tudo mais, pois ficará um pouco mais difícil. Mas por enquanto, está tranquilo. Enquanto os vemos caminhando por uma floresta no 8º andar, o objetivo desta vez é derrotar 10 guerreiros sapos de espinhos vermelhos. Um deles salta para frente, esticando a língua em direção a John, mas é claro, ele cobre sua lâmina com aura e o corta, assim como os 9 guerreiros sapos restantes, permitindo que ele limpe o andar. Além disso, Joe Wilk conseguiu 800 gramas de pedra mágica e uma poção de cura exclusiva da torre, bem como outro rank S++ e um emblema de platina. John mais uma vez diz a ele bom trabalho, e Joe Wilk diz que ele não precisa dizer isso toda vez, já que ele não faz nada. John diz a ele que entrar na torre é a parte mais difícil. Joe Wilk diz que graças a ele, eles sempre sobem facilmente, e John diz para ele não baixar a guarda. A partir da segunda metade do 10º andar em diante, não será fácil. Joe Wilk diz que com outra conclusão de 3 minutos hoje, ele deveria dar um presente a John por seu trabalho duro. Ele diz que há muito tempo do mundo real sobrando, então ele deveria sair e se divertir, comer algo delicioso, mas sem causar problemas. John diz que se recusa. Joe Wilk pergunta por quê, e John diz que não pode sair do lado dele, então ele apenas assistirá à TV em casa. Joe Wilk então pergunta se ele quer pedir um pouco de frango,
e John diz que parece ótimo. Ele então instantaneamente começa a ligar para um lugar, dizendo que vai pedir algo saboroso. O cara literalmente virou uma galinha. Joe Yuki diz que vai dar uma olhada nas recompensas. O que ele conseguiu foi a poção de cura. Ele diz que pode dar isso a John, mas não sabe o que fazer com as pedras mágicas. Ele tem tantas em seu inventário, e vendê-las lhe renderia cerca de 2 milhões de won. Ele deveria começar a pensar em vendê-las em breve. Agora é o 10º dia de escalada. Em breve, eles poderão desafiar o 10º andar. Joe Yuki diz que no início, pensou que apenas experimentaria a torre, mas tem subido um andar por dia. Ontem, o 9º andar foi igualmente fácil. Completar o estágio é garantido, mas obter a recompensa de conclusão S++ é um bônus bem legal também. Mas isso certamente é reconfortante, e que John é o melhor de todos. Ele já esqueceu que matou 3 pessoas, mas isso não importa. Ele vai invocá-lo novamente. Devido a todas as altas avaliações que ele lhe deu, John pode ficar aqui por uma hora extra. Joe Yuki diz que valeu totalmente a pena, e John aparece, fazendo um símbolo de coração com os braços sobre a cabeça. Ele agradece a ele, e Joe Yuki diz que espera continuar o trabalho deles. Eles entram no 10º andar agora, e as habilidades físicas de Joe Yuki foram aprimoradas para corresponder ao seu nível. Traços e habilidades de combate também podem ser usados. Joe Yuki diz que consegue realmente sentir, e que a recalibração das habilidades físicas dentro da torre o está fazendo transbordar de força e mana. Como ele pode sentir em seu abdômen inferior, e diz que se sente como se tivesse se tornado um cavalo selvagem indomável. O cara literalmente se transforma em um cavalo, dizendo a John que vai ajudar a partir de agora. John diz que ele não deve. Se até mesmo um único arranhão aparecer em seu corpo, ele terá que bater a própria cabeça no chão. Joe Yuki diz para ele não se preocupar, pois ele já é um cavalo selvagem. John diz que seu incentivo e elogios são suficientes, mas Joe Yuki diz que eles têm que fazer isso juntos. O chão começa a tremer, e quando ele olha, avista um olho gigante olhando para ele. Não é ninguém menos que um louva-a-Deus, e Joe Yuki começa a surtar. Ele pergunta como diabos os jogadores sequer pegaram algo assim para começar, e diz que enviar 2 pessoas para pegar um inseto parece um pouco prejudicial ao seu orgulho. John diz que não há nada prejudicial ao seu orgulho, mas Joe Yuki diz que está falando do dele. O louva-a-Deus começa a estalar suas estranhas pequenas mandíbulas. Joe Yuki começa a torcer por John. Ele ataca diretamente em sua direção, mas John desvia, correndo por seu braço. E quando ele se aproxima do pescoço, ele corta ambos os braços, além de cortá-lo em pedaços também. Ele agora completou o estágio e conseguiu 1 quilo inteiro de pedras mágicas e outro emblema de platina. John joga sua espada no ar, pegando-a, dizendo que é mais uma missão completa, e que ele agora pode desafiar o 11º andar. Joe Yuki diz que estas são recompensas ainda mais loucas. Além disso, ele recebeu um privilégio especial com 5 emblemas de platina antes, então ele acha que acontecerá a cada 5. Claro, acontece na hora, e ele diz que isso resolve a questão. Ele se pergunta o que será, e isso permite que ele copie uma habilidade possuída por uma invocação, e começa a listar todas as habilidades que John possui. Joe Yuki fica surpreso, e John diz a ele sem dúvida, que ele precisa escolher passo sombrio. Joe Yuki pergunta o que ele quer dizer. John diz que sabe que a cópia de habilidade apareceu, e para não perguntar ou pensar, apenas aprender o passo sombrio. Joe Yuki pergunta por quê, e John diz que é conveniente ao fugir. Mesmo que algo aconteça com ele, ele pode ser discreto e rápido. Joe Yuki se pergunta por quem ele o toma, e se ele parece alguém que fugiria apenas para se salvar. Claro que sim, porque ele aprende a habilidade. Ele diz que mesmo em combate, um trabalho de pés rápido é verdadeiramente muito importante. Isto é só para se consolar. Ele pergunta se funciona na vida real enquanto sai e começa a usar a habilidade. Mas ele só parece bobo. Ele diz que se o deixam invocar no mundo real, deviam deixá-lo usar as habilidades também, e que não há consistência. John diz que não faz ideia do que ele está a falar, mas concorda com ele de qualquer maneira. Agora é o 11º dia a subir a torre, e ele liga para o centro de atendimento da gestão dos despertos. Ele diz-lhes que despertou recentemente, por isso quis ligar, e eles dizem que ele deve estar confuso, perguntando se precisa de assistência do governo em sua casa. Ele diz que sim, e dá-lhes o seu endereço. Ele só queria vender as pedras mágicas, mas essa foi a decisão mais corajosa que tomou em toda a sua vida. Enquanto isso, vemos Mina entrar num carro, e Gwang-il pergunta se a pessoa que ela investigou ontem era o tipo. Ela diz que acha que não, e ele apenas se pergunta se ele alguma vez aparecerá. Ela diz-lhe que receberam outra chamada hoje, e que ele devia ir com ela. Ele diz que, por agora, eles têm de correr o máximo que as pernas permitirem.
E se for essa pessoa, eles têm que o levar para a equipa de elite, mesmo que tenham de oferecer os melhores benefícios que a agência pode dar. Joe Yuki, sabendo que eles estão a caminho, começa a limpar a sua casa o melhor que pode. Como se fosse combinado, eles batem à porta, dizendo que são da agência de gestão, e ele percebe que eles chegaram. Ele abre a porta, cumprimentos, dizendo que o lugar é um pouco pequeno, mas dá as boas-vindas ao homem. Dwang-yu apresenta-se, e depois apresenta a mina. Joe Yuki diz que a mulher secretamente o deixa mais nervoso, porque ele tem medo deles, e ela chega bem perto do seu rosto, dizendo que tem de ser ele, o rank S++. Joe Yuki fica surpreendido. Ele fica atrapalhado por ela chegar tão perto, mas também se pergunta se eles têm alguma forma de identificar jogadores despertos que ele não conhece. Ele diz que precisa de negar tudo e agir naturalmente. O tipo transforma-se num robô, dizendo que já ouviu falar disso, mas que não é ele. Ela pergunta-se que olhar é aquele, dizendo que é uma clássica cara de mentiroso. Dwang-yu afasta a cabeça dela, dizendo que lhe disse para não tentar arrancar respostas. Ela desvia-se, dizendo entendido, e ele pede desculpa por lhe faltar ao respeito. Joe Yuki diz que está tudo bem e fica mais surpreendido por eles estarem apenas a testá-lo. Aprendemos mais sobre a torre com o Tab, a mascote do sistema de torres da Coreia. Ele diz que a sua altura faz o edifício mais alto da Terra parecer pequeno. Há 20 anos, apareceu da noite para o dia em todo o mundo. Cada nação enviou cientistas e soldados para investigar, mas ninguém conseguia aproximar-se, como se estivessem bloqueados por uma parede invisível. Se perguntam o que é a torre, essa questão foi respondida quando os jogadores apareceram. Funciona como um jogo de andares para limpar um a um. Fora da torre, os jogadores são pessoas comuns, mas lá dentro eles detêm imenso poder e habilidades, e as recompensas melhoram o seu equipamento e até impulsionam a economia mundial. E se ninguém continuar a subir? O que acontece é que a janela de status aparecerá, dizendo que há um progresso lento, e começa a iniciar uma contagem decrescente. Se nenhum novo andar for conquistado em 6 meses, a contagem decrescente começa, e a torre desabará. Foi assim que Mumbai desapareceu. Quanto ao país deles, eles têm bastante sorte. Normalmente, cada nação tem de 1 a 3 torres, mas felizmente a Coreia só ficou com uma. Eles estimam cerca de 5 a 10 mil jogadores em todo o país, o que é aproximadamente 0,01% da população. Não é um número enorme, mas o seu progresso é constante, já que estão logo atrás dos Estados Unidos, que estão no 66. Portanto, não se preocupem, eles têm heróis modernos a representá-los. Assim como a humanidade já explorou novos continentes, agora eles exploram as torres. E para todos os indivíduos recém-despertos, devem registrar-se agora e tornarem-se um herói. Dwang-yu fecha o portátil, dizendo que com isso, a orientação está terminada. Joe Yuki diz que aquilo foi secretamente um bocado embaraçoso. Dwang-yu diz que continuará com algumas perguntas de verificação. Ele pergunta se ele realmente despertou. Joe Yuki diz que sim, e até limpou alguns andares, mostrando os cristais de mana. Dwang-yu pergunta que andar ele chegou, e Joe Yuki diz 10º. Ambos percebem que é o mesmo recorde do tipo que procuram, e perguntam-se se é ele. Ela então pergunta se ele ouviu sobre o anúncio global. Ele decide agir naturalmente, dizendo que ouviu falar, e que quem quer que seja foi incrível. Mas, claro, ele diz isso de forma super robótica. Dwang-yu diz que não há necessidade de ficar nervoso, e os seus dentes começam a bater. Dwang-yu diz que isto é suspeito, mas, independentemente disso, eles explicarão os detalhes do contrato. Eles dividem os jogadores em 2 grupos. Primeiro, a equipa de elite, e segundo, a equipa de raid geral. Jogadores gerais definem os seus próprios horários e sobem livremente como freelancers. As elites, no entanto, trabalham em estreita colaboração com a agência e enfrentam andares mais altos, mas recebem financiamento, equipamento e apoio de segurança. Porque fora da torre, os jogadores também são apenas pessoas. E ele começa a falar sobre o salário, mas Joe Yuki pensa que se eles descobrirem que ele é o tipo do S++, está completamente tramado, pois será bombardeado por repórteres. Ele odeia ser o centro das atenções. Dwang-yu continua a falar sobre a equipa de elite como eles usam câmaras corporais para gravar as suas filmagens, mas Joe Yuki interrompe-o, dizendo que ficará na equipa geral. Dwang-yu fica surpreendido e tenta explicar, mas Joe Yuki diz que a equipa geral está boa para ele. Ele não está interessado nesse tipo de fama, e é bastante assustador, então ele vai apenas parar num andar seguro e pegar a sua parte das recompensas, o que é suficiente. Dwang-yu diz-lhe para pensar melhor, mas Joe Yuki diz que já tomou a sua decisão. Mina decide que este não é o tipo do S++, dizendo que esta é outra pista falsa.
Muitos jogadores preferem farmar andares intermédios para obter loot fácil, mas nenhum o diz de forma tão abertamente patética. E um covarde como este não merece o status de elite. Determinação é o requisito mais importante. Dvangil diz que respeitarão a sua decisão, mas se ele não se importar, precisam que ele entre na torre para que possam confirmar, pois ele precisa de fazer uma incursão rápida, e ele concorda. Ele pensa que eles devem querer testar se ele é o jogador de rank S++. E ele diz que fará uma incursão quando estiver lá dentro, mas que pode demorar um pouco, pelo menos 2 horas. Eles dizem-lhe para levar o tempo que precisar e não se sentir pressionado, pois eles esperarão. E ele levanta-se, dizendo-lhes para se sentirem em casa, indicando onde está a comida e o comando da TV, e depois sai. Assim que ele desaparece, Dvangil diz que ele realmente despertou, perguntando a ela o que ela acha. Ela diz que é difícil dizer sobre o talento, mas ele parece tímido, e muito provavelmente desistirá no 11º andar. Ele pergunta por que ela pensa isso, e ela diz que já esteve lá. Testa o teu medo, e ele pergunta se ela se refere ao do túnel das centopeias. Ela diz que sim, e embora não seja difícil, é assustador para caramba. Tens de matar 100 daqueles insetos, e alguém como ele vai entrar em pânico e borrar-se todo, então ele vai recuar para uma zona segura e desistir. Ele diz que ela tem estado certa até agora, mas que vai ligar ao diretor e dizer-lhe que é outro beco sem saída. Joe Yuki então invoca John, e John agradece-lhe pela invocação como de costume. Claro, nós já sabemos o que é o 11º andar porque eles acabaram de nos dizer. Ele tem um limite de tempo de 3 horas, e Joe Yuki começa a entrar em pânico, dizendo que odeia centopeias. John diz que terminará em 5 minutos, mas Joe Yuki diz que não. Tem de ser devagar e com calma. Sem tempo de rank S++, pois hoje vão jogar pelo seguro. Ele está a tentar provar-lhes que não é o tipo. John diz que entende, e Joe Yuki diz que isto é perfeito. Agora ele pode ter uma incursão agradável e desleixada, e com um registro péssimo, terá escapado ao cerco dos caçadores do S++. John mata um monstro, e ele diz que isto ainda pode ser muito rápido, dizendo-lhe para ir mais devagar. Ele então abranda um pouco, e Joe Yuki diz que isto é perfeito, mas depois ele começa a ser lançado ao ar por uma centopeia. Ele começa a entrar em pânico e diz que tem de fugir pois eles começam a atacá-lo. John repara nisso e diz que tratará do assunto enquanto voa na direção deles. Ele começa a cortá-los todos, mas fica irritado, então exagera, eliminando todos os que estão por perto. Joe Yuki percebe que cometeu um erro, dizendo-lhe para esperar pois isto é muito rápido. Ele diz-lhe que precisa de abrandar, e que é uma ordem, mas John diz que não pode fazer isso. A segurança dele vem primeiro. Joe Yuki diz que se ele for com tanta força, vai acontecer. Ele, claro, recebe um emblema de platina e diz que se lixou. John pede desculpa, e Joe Yuki está apenas irritado. Ele sai, e Mina diz que, como já passaram 5 minutos, ele vai voltar a qualquer momento. A janela de status aparece, falando sobre o andar ter sido limpo, e Joe Yuki aparece bem na hora. Ambos percebem que ela cometeu um erro, e o segundo exato em que ele reapareceu foi quando a limpeza aconteceu. Ele diz que realmente não queria recorrer a isto, mas tem receio de que terá de silenciar os dois agora mesmo, enquanto John aparece atrás dele. Ele envia John para frente e ele corta a cabeça de ambos. Ele então começa a entrar em pânico porque ele lhes põe laços. Ele diz que não disse nada sobre cortar-lhes as cabeças. Ele começa a pedir desculpa repetidamente, e então sai do seu devaneio. Eles chamam por ele, perguntando se ele está bem porque está a suar frio. Ele percebe que foi tudo um sonho, e limpa a garganta, dizendo que está bem. Dvangil então diz que a equipa de elite deles precisa absolutamente de um talento como ele. Ele diz que deve haver um mal-entendido. Provavelmente sobrepôs-se ao tempo de limpeza de outro jogador, e algo assim não poderia acontecer com ele. Dvangil diz que o timing foi perfeito demais, mas Joe Yuki diz que foi uma coincidência, e que definitivamente não é ele. Dvangil pergunta se ele está a falar a sério, e Joe Yuki diz que sim. Ele diz que entende, e como confirmaram o seu despertar, vão preparar o contrato. Joe Yuki ri-se, dizendo que está feliz por eles acreditarem nele. Então, quando lhe entrega o contrato, é o da Elite. Ele diz que pediu o contrato geral, mas Dvangil diz que isto está numa dimensão diferente dos casos habituais. Por assim dizer, é o único contrato do seu tipo na indústria. É o contrato Ultra Elite. Salário total de 12 bilhões de won, mais imóveis fornecidos, e protocolo VIP duplo, e detalhes de segurança completos. Além disso, privilégios de imunidade. Joe Yuki diz que, a este ponto, ele está muito acima da lei, e é praticamente da realeza. Dvangil diz que estes são benefícios atualmente desfrutados apenas pelo jogador Rank 1 da Coreia, Yoo Cheol-min.
Ele diz-lhe para dar uma olhada, pois inclui todos os benefícios que a nação pode oferecer. Joe Yuki diz que não. Se não for um contrato geral, ele não será um jogador. Eles perguntam-se por que ele o está a rejeitar com tanta veemência. Ele diz que odeia receber atenção, pois é um fardo, e ser sobrecarregado causa estresse, e o seu coração sofreria muito. E eles percebem que ele é apenas um introvertido completo. Ele diz que subir a torre é divertido agora, mas é apenas o 11º andar. O futuro é incerto. Ele próprio não tem a certeza. Gvangil diz que é melhor recuar por agora, e eles prosseguirão com o contrato geral. Ele também diz que se outra pessoa visse isto, ficaria frustrada, perguntando por que é que ele não aceita o contrato, obtém os benefícios e sobe. Mas o contrato de elite vem com responsabilidades iguais ao que se recebe. Mesmo que ele queira parar de limpar os andares superiores, não pode, porque é uma equipa criada unicamente para o subir. Ele não quer esse tipo de fardo. Ele fica satisfeito se puder apenas viver mais confortavelmente do que antes. De volta ao escritório dos despertos, Kyun-Soo diz que isto é diferente do relatório. E ele disse ao telefone que era um jogador tímido sem vontade de subir. Gvangil diz-lhe que isso está correto. Kyun-Soo pergunta se essa é realmente a pessoa que eles procuram. Ele diz que sim. Kyun-Soo diz que não entende. Ele diz-lhe que ele parece ser uma pessoa com um temperamento peculiar. Aquele tipo é simplesmente alérgico a pessoas. Kyun-Soo pergunta se há a possibilidade de o terem confundido, mas Mina diz que é impossível. O timing encaixou-se demasiado bem. Kyun-Soo diz que, mesmo sendo tímido, ele ainda é um talento sem precedentes. Eles precisam de o trazer para a equipa de elite de qualquer maneira. Gvangil diz entendido, e que ele definitivamente se juntará. De volta a Joe Yuki. Ele está a gritar, a dizer que absolutamente não. Ele está a fingir que está zangado. Ele diz a John que foram apanhados, e que da próxima vez que ele lhe desobedecer, irá desinvocá-lo imediatamente. John pede desculpa. Eles entram agora no 12º andar, que consiste em derrotar 20 doninhas de lança de gelo. O limite de tempo é de 3 horas. Joe Yuki diz que ele precisa de o fazer muito devagar, tal como ele ordenou. John saúda-o, dizendo lealdade acima de tudo. Joe Yuki diz que acha que pode confiar nele desta vez. Se eles limparem normalmente do 12º andar em diante, o escritório pode perder o interesse. Mas esta merda está fria. Ele veio preparado, mas está mais frio do que ele pensava. John repara na sua aparência enquanto ele treme, perguntando se ele está bem. Joe Yuki diz que é suportável, e John diz que terminará isto o mais rápido possível e o escoltará para uma sala quente. Joe Yuki grita, dizendo que está bem, mas John diz que precisa de fazer isto rápido, senão ele vai apanhar uma constipação. E uma constipação é uma doença incurável, o que significa que a sua vida está em perigo. Joe Yuki diz que a obediência absoluta é um mito do caralho, e ele recebe outro rank S++ pela limpeza. Gvangil liga-lhe, perguntando se ele acabou de limpar o 12º andar. Joe Yuki diz que sim, mas que o 13º pode ser muito difícil. John diz que agora está quente, então certamente ele estará à vontade, e que vai ver um pouco de TV. Joe Yuki desinvoca-o a chorar, dizendo que ele não merece o privilégio. No dia seguinte, no 13º andar, ele diz que está cheio de armadilhas, o que seria demasiado perigoso para ser lento. John diz que vai atravessá-las todas muito rapidamente enquanto carrega Joe Yuki ao colo até ao fim. Claro, ele consegue uma limpeza perfeita nisto também. No 14º andar, ele diz que o ataque de globo ocular destes monstros tem um grande alcance, então ele será apanhado na área de efeito. Então ele vai tratar do assunto antes que eles possam sequer contra-atacar. Novamente, outra limpeza perfeita. Joe Yuki diz que seja o que for, será. Ele vende todas as suas pedras mágicas, conseguindo quase 3 milhões de won, e também o fundo de apoio apenas por ser um jogador geral, que foi de 2 milhões redondos. Ele diz que se adicionar as novas pedras mágicas que conseguiu, terá sido mais de 7 milhões de won em 14 dias. Se ele for para o 20º andar, nem quer imaginar o quanto ganharia. Se as vender através do escritório, ele fará pelo menos 1 milhão por dia, e sem taxas ou impostos, é apenas um enorme benefício. E ele vai deixar os seus trabalhos a tempo parcial agora. No dia seguinte, ele invoca John, que está na pose de castigo corporal, dizendo que, por ele ainda lhe dar 5 estrelas apesar de lhe ter desobedecido, ele sente-se humilde. Joe Yuki diz que a partir de agora, ele pode simplesmente limpar como quiser, já que não lhe vai dizer para o fazer devagar. John pergunta se não há mesmo problema. Joe Yuki diz que o escritório já descobriu, e se ele continuar a receber emblemas de platina, terá adquirido 15 após esta missão. A probabilidade de receber outro benefício é alta, e ele é super ganancioso, já que os benefícios o tornam várias vezes mais seguro. Ele diz a John que é hora de ir partir mais umas bundas.
Eles entram no 15º andar, que consiste em derrotar 20 goblins trabalhadores. Enquanto eles cortam, Joe Yuki diz que são os primeiros humanoides que ele encontrou e que mesmo com pouca, eles ainda têm inteligência. John diz que a partir desta sessão, a limpeza torna-se problemática mesmo com informação. John diz que se um escapar, trará outros, e que os goblins são uns desgraçados astutos, por isso ele deve ficar muito bem escondido. Ele irá eliminá-los de uma só vez e depois voltará. John usa sua habilidade de furtividade, e Joe Yuki pergunta-se se a usará mais tarde. As cabeças de 2 dos trabalhadores são cortadas, e o outro nem repara. Joe Yuki diz que, a este ritmo, não haverá preocupação de eles sequer contra-atacarem ou alertarem os outros, pois nunca notaram que ele estava lá. Ele termina a missão, subindo de nível, ganhando mais pedras mágicas, outra poção de cura e outra ficha de platina. Ambos sorriem enquanto são invocados de volta para o seu quarto. Joe Yuki abre o seu inventário, dizendo que com estes tem um total de 15 emblemas, e que naturalmente, desta vez também recebeu outra vantagem. Ele diz que com 5 emblemas, recebeu o melhoramento de troca. Aos 10, ele recebeu a cópia de habilidade, e pergunta-se o que vai receber agora. Mas por agora, estamos na cadeira do copo.